Bom dia, nós fazemos parte do grupo 1 de laboratório e hoje vamos apresentar sobre Raimundo Faoro. Bom, os integrantes do grupo são André Luiz, Bárbara Cristina, Emanuele Silva, Isaías Samuel, Lívia Neves e Vitória Santos. Um adendo, uma das integrantes do nosso grupo não poderá participar dessa apresentação porque ela foi submetida a um processo cirúrgico e está agora em recuperação. Bom, primeiramente a introdução. Os pontos abordados, que serão abordados por esse trabalho são, primeiro, a vida e obra de Raimundo Faoro, suas principais ideias, a sua importância histórica e também a sua ideologia. Agora vamos ao trabalho. Bom, vamos começar falando brevemente sobre a vida de Raimundo Faoro. Ele nasceu no município de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 27 de abril de 1925. Ele era filho de agricultores gaúchos e eles se mudaram para a cidade de Caçador logo após seu nascimento, no interior de Santa Catarina, onde ele teve a oportunidade de continuar os seus estudos no curso secundário, que seria o atual ensino médio. Pode passar? No ano de 1947, ele contribuiu para a fundação de uma revista de crítica artística e literária, que era muito importante para o cenário jovem na cidade de Porto Alegre, que era chamada Revista Quixote. E ao longo de sua vida, ele também contribuiu para vários periódicos, alguns de bastante renome no cenário político e econômico nacional. Em 48, ele cursou Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele obteve seu diploma de bacharelado, dando início assim à sua carreira jurídica. Em 1950, ele foi selecionado para assumir o cargo de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de um concurso público. Em 1958, ele já como sociólogo, ele lançava a sua primeira e mais influente obra, que se chamava Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, que será mais abordado à frente, mas de cara já sabe-se que o livro demorou muito para ser percebido, estudado e vendido, então a sua fama foi meio tardia. E de 68 a 77, ele lutou pelos direitos contra a repressão durante a ditadura civil-militar, nos chamados Anos de Chumbo. De 77 a 79, ele foi eleito como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que contou muito para sua importância jurídica no país. Em 89, o ex-presidente Lula o convidou para concorrer em sua chapa como vice-presidente, porém o mesmo recusou. E o Lula, ele percebeu um grande potencial em Faoro, não só pela eleição do mesmo para presidente da OAB, assim como pela sua luta durante os direitos civis, durante a ditadura civil-militar. Porém, o mesmo não se envolveu nessas áreas da política. Em 2000, mais certamente no dia 23 de novembro, ele foi eleito para ocupar a cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. E 3 anos depois, no dia 15 de maio, ele faleceu aos 77 anos na cidade do Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou falar sobre as principais obras de Raimundo Faoro. Sua primeira obra e a mais importante foi Donos do Poder, lançada em 1958. Esse livro é um livro de ciência política, história e sociologia. Essa obra faz uma análise da origem do patrimonialismo brasileiro, no século XIV, e busca as raízes de uma sociedade na qual o poder público é exercitado e usado como se fosse privado. Pode passar. Em 1988, Faoro lançou uma obra chamada Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, e dedicou essa obra ao estudo das relações entre as situações dos personagens do narrador e a mentalidade das classes sociais. Pode passar. Em 1994, Faoro lançou essa obra, Existe um Pensamento Político Brasileiro?, que fala sobre o liberalismo no Brasil, a modernização forçada, o pensamento de Joaquim Nabuco em 3 ensaios magistrais, e Faoro ainda traz uma análise profunda da nossa história política. E por fim, em 1995, ele lançou a obra República Inacabada, que é um livro muito importante que reflete sobre a aguda dicotomia entre pensamento e ação da mentalidade brasileira, onde o dualismo estrutural é próprio do fenômeno político. Faoro foi de grande importância histórica brasileira.
Em uma de suas análises sobre o papel histórico da tradição patrimonial burocrática portuguesa e também de seus prolongamentos no país, abrem caminhos importantes de pesquisas em termos de suas transformações, choques e conflitos com outras tendências também presentes, como a do capitalismo moderno e as derivadas da política de massa. Faoro foi um importante opositor da ditadura militar instalada no Brasil em 64 e lutou pelo fim dos atos institucionais e ajudou a consolidar o processo de abertura democrática nos anos 70, em defesa da restituição do habeas corpus e dos direitos civis e políticos, por meio da sede, que estava no Rio de Janeiro, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Pois de lá, essa sede transformou-se num fronte de resistência pacífica contra o regime militar de 74. E partiu de lá a primeira grande denúncia circunstanciada contra a tortura de presos políticos. Já no governo João Figueiredo lutou pela anistia ampla, geral e restrita. E com a anistia retomada dessa liberdade política, a Casa de Faoro, em Laranjeiras, tornou-se um lugar de encontros de políticos como Tancredo Neves e o Lula. E, como dito na biografia, Lula propôs sem sucesso que Faoro entrasse na disputa presidencial de 89 como candidato à vice-presidência. Ele também foi eleito em 23 de novembro de 2000 para a cadeira número 6 da ABL, tornando-se muito importante para a Academia Brasileira de Letras. Pode passar. Bom, falando agora sobre as principais ideias de Raimundo Faoro. Bom, primeiramente nós temos uma certa ligação que ele tinha com Max Weber. Em sua obra ele fazia uso de diversos conceitos weberianos para compor as suas análises. O seu método utilizado de análise sociológico era um método chamado de estrutural. Através dele ele buscava a compreensão de fatos e dos acontecimentos, sempre buscando uma visão ampla e apontando sempre a sua causa e o seu sentido baseado nessa sua visão ampla. As explicações deles para esses fenômenos, elas se baseavam nas superestruturas que eram representadas pelo Estado. Na época de Raimundo, as análises que eram feitas sobre o Brasil através da interpretação marxista, os pesquisadores eles acreditavam que aqui existia uma espécie de regime descentralizado, onde cada propriedade ela se tornava uma instância com um poder político local autônomo. Só que para Faoro, né, no período regencial, esse poder local, ele ainda assim ele era submetido a um poder central, que era o poder da coroa portuguesa. Por esse motivo, não houve um certo feudalismo aqui no Brasil. Fauro ainda acredita que em Portugal, ao contrário do que ocorreu na Europa, na Idade Média, não houve também um feudalismo legítimo, mas sim o que ele chamava de Estado patrimonial. Ou seja, o poder ele era centralizado, mas por conta das dificuldades que Portugal sofria perante as eminentes invasões muçulmanas ao seu território. Em sua obra, ele ainda apresenta que no Brasil não houve esse feudalismo, mas sim um governo centralizado com um poder que era vinculado ao rei, que decidia sobre tudo perante a sua própria vontade. Um exemplo disso, desse governo, eram as capitanias hereditárias, que eram as concessões de terra aos indivíduos que eram próximos ao rei, e eles redistribuíam essa terra em sesmárias. Dessa maneira, pode-se analisar que não houve descentralização do poder, e nem uma autonomia local, mas sim tudo era ligado ao rei, porque era ele mesmo quem distribuía essas terras. Bom, falando agora sobre os conceitos que ele definiu, primeiramente nós temos o patrimonialismo. O patrimonialismo nada mais é do que um governo privado. Seria um governo que ele é de âmbito público, mas ele se porta como se fosse um governo privado. Com isso, ele sempre busca governar com uma certa... em vez de ele governar com impessoalidade e imparcialidade, ele governava sempre de modo muito pessoal, e ele não tinha preocupações nem jurídicas nem constitucionais, ele só fazia aquilo que faria bem a si e às pessoas ao qual estivessem ligados a esse governo. Outra definição que Faoro fez foi o estamento patrimonialista. Primeiramente, o que é o conceito de estamento? Ele é um conceito muito utilizado para descrever uma sociedade que ela é estamental. Ou seja,
É uma sociedade onde ela é dividida em estamentos. Um exemplo é a sociedade feudal. Ela era dividida em 3 principais estamentos, que era o clero, a nobreza e o povo. E cada um desses estamentos possui a sua própria obrigação, sendo o clero responsável pela obrigação religiosa e a política e militar ficando com a nobreza. E sobrava então para o povo cuidar do campo. Só que nessas sociedades, a transição entre esses estamentos quase não existia, era inexistente. Por conta de uma baixa mobilidade social que ocorria nessas diferentes classes. Levando a isso, então, que o estamento que cuidava do poder político utilizava sempre esse poder político ao seu bel prazer, à sua vontade. Bom, no Brasil, ele definiu como se tivesse ocorrido um estamento também, porque para ele, a sociedade brasileira, ela era patrimonialista, ou seja, o poder que era para ser público era utilizado para fins privados e próprios de uma determinada classe da sociedade, em vez de ser utilizado para um bem coletivo. Ele observou que esse poder vinha sendo utilizado dessa maneira desde a época da coroa até mesmo depois da proclamação da República. Esse estamento, então, ele acaba criando uma perpetuação das famílias na elite estatal governamental, que fazem uso da máquina pública para adquirir riqueza, angariar poder para si, para a sua família, né? Sempre utilizando uma máquina pública ao seu bel prazer a satisfazer as suas vontades. O que criou, segundo ele, uma espécie de patronato político brasileiro. O Estado, ou seja, o Estado ele não servia aos interesses nem mesmo da elite agrária ou industrial, mas sim o Estado ele possuía a sua própria elite política, que faziam uso de propina, de vantagens para sempre aumentar a sua riqueza e se perpetuar no poder. Vou falar sobre a ideologia. Raimundo Faoro era um liberal e sonhava com um Brasil democrático, com igualdade jurídica e oportunidades. E ao contrário dos ideais marxistas, que focavam em sociedade civil, ele desenvolveu um pensamento focado no Estado. E por conta disso acabou tendo contato com líderes de esquerda em 1980, como o ex-presidente Lula. Mas como é dito numa citação do próprio Faoro, acho que esquerda e direita são raciocínios, não criações que estão fora do concreto. No concreto não existe nem esquerda nem direita. Existem interesses que se traduzem em ideologias ou não. Assim, Faoro nunca se afastou dos ideais liberais, mas também nunca adotou os ideais marxistas em suas teorias. Desse jeito, se afastando dos pensamentos de esquerda. Vai passar. Podemos então concluir que Raimundo Faoro foi de extrema importância para a formação do Estado jurídico brasileiro, assim como foi um sociólogo muito importante que contribuiu com diversas teorias extremamente relevantes para o cenário político, econômico e judicial brasileiro. Essas são nossas referências e muito obrigada pela atenção.